Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus, para nós podermos obter assim, uma reflexão sobre as verdades bíblicas, né? Para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham realmente um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 3 de março de 2026, a lição 10 de hoje, ela tem como título Cravado na Cruz. E o apóstolo Paulo, preso, ele tinha seus colaboradores em cada uma das igrejas, que eles recebiam essas cartas, e eles passavam essas informações e mensagens para os irmãos, e na igreja de Colossos não era diferente. Ali em Colossos, ele tinha um homem chamado Epáfras, que era um grande colaborador de Paulo. Mas vejam, os problemas que o apóstolo tinha, né, na época. Nesta época, os cristãos estavam sendo ameaçados por hereges, né, misturados por pagãos judaicos e alguns cristãos assim que não tinham a verdade nas mãos, que eles questionavam as mensagens de Paulo, como ainda ocorre nos dias de hoje, né? Que pessoas erradamente, eles não sabem, não se aprofundam nas escrituras, não têm sabedoria, não têm o entendimento, não têm a atuação do Espírito Santo para que possa ter uma interpretação correta de cada texto. E assim, na época, como também é utilizado hoje, pessoas se utilizam de textos isolados do apóstolo Paulo, com argumentos assim mal utilizados, principalmente contra a lei de Deus, eles mencionando que ela foi abolida, e principalmente a guarda do sábado que foi abolido. Desses textos, né, que Paulo enviava para as igrejas ali de Colossos, de Éfeso e outras igrejas. E um dos textos, né, que nós já comentamos aqui é justamente o texto para memorizar, que está lá em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, onde Paulo diz que, portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Como Paulo estivesse dizendo que ele havia abolido o sábado e que ninguém fosse julgado por causa disso, que eles não observavam. Na verdade, Paulo não estava falando absolutamente nada disso. Paulo estava falando sobre as festas e os sábados cerimoniais que já existiam após a construção do tabernáculo, onde ali apontava que Jesus viria. Aí eles faziam um monte de festas, né? Porque os judeus, eles gostavam muito de festas, e qualquer motivo era festa para eles. E Paulo falou justamente sobre isto, né? Mas que Paulo não estava realmente abolindo a guarda do sábado, de forma alguma, né? E fora esse texto, existem outros textos, né, que também muitos teólogos, estudiosos questionam, e que hoje eles se utilizam para realmente colocar em dúvida sobre a lei divina. E, na realidade, esses textos foram propostas diferentes interpretações por eles, né? E uma delas é o que está escrito de dívida cravada na cruz, que Paulo se refere à lista de acusações que havia contra nós, que está lá em Colossenses 2,14, que ele menciona nesse capítulo e versículo, semelhante à inscrição que Pilatos colocou na cruz ali de Jesus, que está lá em Mateus 27:37. Esse é um dos textos. E outra interpretação é que a lei cerimonial escrita por Moisés, ela foi cravada na cruz, que diz lá em Deuteronômio capítulo 31, versículos 24 até 26. E Paulo também mencionou sobre a circuncisão, que ela não é feita por mãos humanas, que está lá em Colossenses 2:11, ou seja, a circuncisão do coração, né?
onde as pessoas deviam observar e circuncidar o coração, que está lá em Romanos 2,28. É um dos textos também que eles colocavam dúvidas sobre isso. E isso em contraste com a circuncisão física, né? Onde os judeus circuncidavam, né, o prepúcio do pênis do homem, que era uma forma assim de obter realmente higiene, né? E que foi determinada por Deus, mas eles não aceitarem Jesus como Salvador e Senhor, acabou-se isto, porque era feito para o povo de Israel. Acabou, porque depois a salvação veio para todas as pessoas, então não precisava mais da circuncisão. E Paulo relacionou essa transformação interior, a remoção do corpo ali, da carne, e o batismo por imersão também, foi um dos pontos questionados, né? Por meio do batismo, nós nos identificamos realmente com a morte e a ressurreição de Cristo, que Paulo fala em Colossenses 2, 11 e 12. E essa experiência de conversão, ela é descrita como o momento em que nós estamos, né? Nós estamos mortos nos nossos pecados, né? E nós recebemos a vida juntamente com Cristo, que perdoou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E assim, quando nós nos batizamos, né? Nós morremos para esse mundo e se tornamos uma nova criatura, e ali como se fossem os pecados limpos nossos, né? E Paulo, de forma alguma, nesses textos, ele sugeriu que os 10 mandamentos que foram cravados na cruz, especialmente porque ele, devido ao pecado, como a violação dos 10 mandamentos, como ele tivesse violado esse pecado, ou tivesse abolido. De forma alguma, que é mencionado ali em Romanos 7,7. Outra interpretação que sustenta que escrito de dívida, que diz lá em Colossenses 2,14, cravado na cruz, não se refere à lei moral. Olha, mais um ponto. Mas consiste numa metáfora da nossa dívida moral para com Deus, né? Por causa dos nossos pecados, que Paulo volta a repetir ali em Romanos 6,23, o que coloca o escrito de dívida no contexto de salvação. E foi essa dívida moral que Jesus cravou na cruz, ao morrer na cruz no nosso lugar. E é isto que Paulo quis mencionar para todos nós, que está lá em 2 Coríntios 5,19 e também em Gálatas 3,13, né? O apóstolo Paulo, em suas cartas às igrejas da época, ele fez várias declarações, especialmente ali em Colossenses capítulo 2, versículos 11 até 23, que pessoas assim, mal intencionadas usaram na época do apóstolo, e também é muito utilizada hoje, sugerindo que Paulo estava falando sobre a anulação dos 10 mandamentos, né, ou a abolição do 4º mandamento, e mais especificamente esse 4º mandamento, que é o sábado, que não era mais obrigatório observar, mas isso não é verdade, de forma alguma. O que ocorre é que essas pessoas que dizem isto não estudam corretamente as Sagradas Escrituras, pegam um texto isolado e não estudam o contexto de outras passagens que estão relacionadas àquele assunto e interpretam erroneamente e se utilizam seus argumentos contra a lei de Deus e principalmente contra o 4º mandamento, que é o sábado. E um desses textos, Colossenses 2,16, que Paulo diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, né? Colossenses 2,16, que as pessoas dizem aqui que Paulo estava abolindo o sábado. Paulo aqui não está falando do 4º mandamento, do dia santo. Paulo de forma alguma está falando do 4º mandamento. Paulo sim está falando, referindo aos sábados cerimoniais, que era costume dos judeus, ou seja, festas especiais dos israelitas, que também eram chamadas de sábados. Só a gente olhar ali no livro de Levítico, capítulo 23. E quando Paulo está falando desses sábados israelitas, dessas festas, não está abolindo o 4º mandamento e ele nem tem autoridade para isto, porque o sábado ele é uma criação de Deus, que está lá em Gênesis 2, que Deus criou realmente o universo, onde a Trindade estava lá, Pai, Filho e Espírito Santo,
ou seja, Jesus estava ali, quando eles criaram todo o universo, e que em 6 dias, e no sétimo ele descansou, que é o sábado. Ou seja, a criação é divina. E Paulo não poderia ir contra Deus em querer mudar as coisas. E se nós lermos ali em Mateus 5,17, o próprio Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, nem vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, nem Paulo mudou realmente os mandamentos, nem Jesus mudou o mandamento, porque ele está confirmando aqui. E Jesus também ali no monte, quando ele fez aquela oração, ele dá o verdadeiro significado, se nós lermos ali, dessa lei moral que deve ser observada, os 10 mandamentos, que ele menciona alguns dos mandamentos ali. Se Cristo não autorizou a tirar nenhum acento, nenhum tio nos 10 mandamentos, Paulo não poderia anular um mandamento de forma alguma. Você veja lá em Romanos 3,31, o mesmo Paulo, ele diz lá: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Antes confirmamos a lei. É o mesmo Paulo aqui falando que tem que ser observada a lei moral dos 10 mandamentos. E assim, para nós entendermos esse texto de Paulo, que foram motivos assim, de interpretação de alguns teólogos e por falta de sabedoria, e alguns líderes judaicos que também questionavam, nós temos que ter a Bíblia nas mãos e ler com a devida atenção, com entendimento, com sabedoria. E para esclarecer esses textos, nós temos que entender que o escrito da dívida que é mencionado, que está cravado na cruz do Calvário, se refere à lista de acusações que havia contra nós, que Paulo menciona lá em Colossenses 2,14. Bem semelhante à inscrição que o governador da província romana da Judéia fez, chamado de Pilatos, que ele colocou esta frase na cruz de Jesus, lá em Mateus 25:37 e João 19, versículo 19 e 20, onde ele coloca lá: este é Jesus, o rei dos judeus. Agora, porque o governador da época disse isto, está na Bíblia, você vai acreditar que Jesus era apenas rei dos judeus? E não o Deus criador e mantenedor do universo, que ele estava junto na criação do universo, que está lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, quando ele diz lá: façamos o homem mais semelhança, onde lá está no plural, é trindade, é o Deus Pai, Deus Filho Jesus e o Espírito Santo, né? Nós temos que ler texto e contexto nas escrituras para entendermos as palavras. Outra interpretação, Paulo mencionou que a lei cerimonial escrita por Moisés foi cravada na cruz, que está lá em Deuteronômio 31, versículo 24 até 26. Paulo aqui está falando das leis cerimoniais que foram criadas na ocasião da construção do santuário lá atrás, que Deus pediu para Moisés, que a partir daquele momento eles faziam grandes festas, principalmente os judeus, né? Eles gostavam assim de festas, e que eles tinham os sábados especiais dele. Isso é que Paulo está falando. Que na realidade, na época, quando foi construído o tabernáculo, apontava para a vinda de Jesus, e que após a vinda de Jesus, essas leis cerimoniais acabaram, se encerraram. Que a observância sempre foi as leis morais, os 10 mandamentos, ou seja, as leis que Deus entregou, os 10 mandamentos que Deus entregou realmente para Moisés. E o apóstolo Paulo também fala em sua carta sobre a circuncisão, ali em Colossenses 2,11, onde narra uma analogia, uma das práticas mais antigas de Israel, e o apóstolo comparou as circunstâncias físicas com a circunstância espiritual do povo, denominada de circuncisão de Cristo. Ele faz uma comparação apenas, está em Colossenses 2,11. Isto é, aquela prática exterior que por muitos foi um símbolo de aliança de Deus com o seu povo, porém após a cruz, ela tornou-se desnecessária e ineficaz porque os próprios judeus não aceitaram Jesus. E assim a salvação foi estendida para todas as pessoas, inclusive para os gentios que eram estrangeiros, onde a salvação apresentou para todas as pessoas.
O que Paulo fala é da necessidade de se considerar o coração, ou seja, as pessoas se considerar dentro do coração e colocar dentro do seu coração os 10 mandamentos. Está lá em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Ficar gravado na mente isto, né, os 10 mandamentos, para jamais esquecerem. O apóstolo Paulo relacionou essa mudança, transformação interior, né, no caso o coração que ele menciona, ou a mente, a remoção do corpo da carne ao batismo por imersão. E assim, através do batismo, nós nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo, que fala em Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Essa experiência do cristão, ela é narrada por Paulo com o momento da conversão, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor e nos batizamos, porque antes disso nós estávamos mortos nos pecados e recebemos uma nova vida através do batismo, junto a Cristo que perdoou nossos pecados. Que isso ele menciona lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13. O nosso escrito de dívida, que era contra nós, que Paulo menciona, e que constava de ordenanças, foi cancelado quando Jesus encravou na cruz do Calvário, que fala em Colossenses 2,14. E aqueles rituais que tinham festas e grandes comemorações, dias sabáticos que eram falados, os feriados anuais, foram extintos. Diferente do sábado do Senhor, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8 até 11, que será realmente na risca cumprido e será um dos pontos importantes para a volta de Jesus, porque o sábado, conforme Ezequiel capítulo 20, versículos 12 até 20, o sábado é um sinal de Deus, é uma marca de Deus, o sábado é um símbolo de Deus. Que você, meu amigo, minha amiga, possa buscar essa sabedoria nas Sagradas Escrituras, buscar que o Espírito Santo te ilumine para você ter esse entendimento e não cair nesse engano de que Deus aboliu o sábado. Que você tenha um dia realmente abençoado na presença do Senhor. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.